O que acontece com o mecanismo de desenvolvimento limpo é que muitas vezes você pode ir além da legislação. Por exemplo, você pode criar modelos em que você tenha uma substituição energética e, ao mesmo tempo, você começa a criar outros benefícios sociais. Você poderia utilizar processos de produção em que você poderia reaproveitar o teu óleo comestível de uma forma diferenciada, evitando que você utilizasse o descarte disso de uma forma inadequada após a produção. E criar um sistema de ciclo de produto que te faça com que você possa criar produtos cada vez menos carbono intensivos. Se eu estiver preenchendo um espaço da indústria em ciclo, eu tenho como fazer um projeto de carbono para biocombustíveis, para bioenergia, existe isso? Você tem. Se você for usar com o MDL, você vai ter que ter criar uma metodologia própria para esse tipo de aproveitamento do óleo. O que vai acontecer é que você vai ter que fazer numa grande escala, porque você vai ter todo o custo de investimento, você tem o de projeto, você tem os custos internacionais, que são grandes, etc., de aprovação, etc. O município ele pode fazer um projeto de MDL. Vamos supor, aqui na cidade de Campinas, nós temos todo o nosso transporte coletivo de ônibus com biodiesel. Se a cidade de Campinas, em determinado momento, tivesse transformado todo o transporte de combustível fóssil, a gasolina, para o de biodiesel, através de um projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo, ele teria ganho créditos de carbono. Então, o Brasil, ele pode capitanear, ele tem capitaneado vários projetos cuja redução faz com que esses créditos de carbono possam ser utilizados por outras empresas que têm necessidade de redução no país do primeiro mundo. Eles adquirem esse tipo de créditos de carbono gerados pelo mecanismo de desenvolvimento limpo. Para o Brasil, isso é muito bom no sentido de que, num primeiro momento, o Brasil ele não tem metas obrigatórias de redução de gases de efeito estufa. E as grandes empresas, as grandes indústrias, elas não podem achar que, pelo fato de que ela está neutralizando, plantando árvores, etc., que ela está resolvendo o problema do clima. Porque nem que, se todo mundo fosse pensar assim, não haveria terra no mundo que pudesse receber a quantidade de árvores necessárias para se mitigar os gases de efeito estufa. O que você tem que fazer é mudanças radicais na maneira com que você faz as coisas. Você tem que ter projetos e planejamentos, deem ele ou não queda de carbono. A União Europeia, por exemplo, ela pode comprar créditos provenientes do mecanismo de desenvolvimento limpo para suplementar aquela redução que as indústrias dela não fez, né, que estão sediadas na Europa. Mas a legislação, a diretiva da União Europeia não permite, no exato momento, que se utilize créditos florestais. Então, você tem um mercado mais incipiente, porque aquele mercado está fechado para os créditos florestais. O crédito florestal, ele veio a ser aprovado somente na COP9, em 2001. E as metodologias dele estão sendo agora feitas. Acontece que os créditos florestais, eles apresentam alguns riscos, tipo assim, praga, incêndio, etc. Então, nem sempre você pode fazer uma plantação enorme, um reflorestamento enorme, por exemplo, e você tiver até uma praga, um incêndio, alguma coisa, e você perder aqueles futuros créditos, e você vai ter que substituí-los. E, diferentemente do mercado, os créditos de carbono florestal, eles são temporários.
Eles valem para um determinado período. Depois daquele determinado período, ele tem que ser trocado por um outro. Porque todo o projeto de florestal, ele tem um prazo. Você tem um prazo de crescimento das árvores para que você tenha o sequestro. E você não tem aí uma perenidade, porque depois de um certo tempo, você vai fazer o corte. E quando você corta uma planta, você tem, obviamente, aquela emissão. Então, são coisas diferentes. Agora, nós estamos num momento que eu chamo de um momento de modificação. Primeiro que nós tivemos o problema da crise econômica mundial, em que os investimentos hoje em dia se tornam por um período de tempo menores, porque você tem que ter uma adaptação das empresas a uma nova realidade econômica e muitas vezes elas não têm condições de fazer investimentos de mudança de eficiência energética ou de processos imediatamente. E você também tem aqui um problema de que o preço do carbono ele diminuiu. Porque ele também, de certa forma, ele acompanha o preço do petróleo. Se o preço do petróleo abaixa, consequentemente, também você vai ter um menor preço no mercado. O mercado, ele trabalhava numa faixa, mais ou menos, média, de 23 euros. Por tonelada. Por tonelada. Hoje em dia, ele está a uma base, mais ou menos, de 13. Por causa da crise econômica e por causa do petróleo. Existe uma certa incerteza e porque também está existindo agora a negociação internacional do protocolo que vai substituir o protocolo de Kyoto, em que haverá provavelmente mudanças futuras nas regras. Existem várias bolsas de mercado ao redor do mundo. Você tem mercados, bolsas que são regionais, bolsas nacionais e internacionais. Você tem embora, por exemplo, os Estados Unidos não tenha ratificado o protocolo de Kyoto, ele tem o Chicago Climate Exchange que compra e faz produtos, etc., e comercializa créditos de carbono. Aqui no Brasil você tem, vinculado à BMF, uma bolsa que adquire créditos futuros, né? Que funciona regularmente já. Você tem a bolsa específica da Inglaterra, uma bolsa grande, né?